noite, pessoal, a graça e a paz. A vozinha está meio rouquinha, de vez em quando eu vou dar uma tossida, mas eu vou tirar, tá? Que bom que vocês vieram, né? Tá um tempinho friozinho, gostoso. Mas aqui nós somos acalentados e quentinhos na presença do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas, Deus. Não só sobre o que o Senhor faz, Senhor Jesus, porque o Senhor não nos deve nada, mas nós somos dependentes, Deus, de Ti. Nós te louvamos, Senhor Jesus, e te pedimos, Deus, esteja aqui conosco. Fala através dos nossos corações, Senhor Jesus, e abra os nossos ouvidos, Senhor Jesus, e os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver a Tua glória, Senhor Jesus, aqui neste lugar. Nós te agradecemos, engrandecemos Teu santo nome. Que o Senhor possa trazer aqueles em paz e segurança que estão para chegar, Senhor Jesus, que eles possam vir na Tua santa paz, Deus. Nós sincronizamos o Teu santo nome. Amém. A palavra está lá em Salmo 119, número 105. Que diz assim, está na versão NVI. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Podem se assentar. Deixa eu já aproveitar a oportunidade. Estava eu refletindo na palavra, né, nesses últimos dias. E aí, quando foi hoje, na parte da tarde, o Senhor mudou a palavra. Glória a Deus, aleluia, choro de alegria. Então, eu tenho uma parte da palavra, a outra Deus vai completá-la. No nome de Jesus. Está aqui no coração e Ele vai finalizar. Nós estamos no... Oi? Nós estamos no mês da unção da cura. E nas últimas ministrações, desde a quarta-feira passada e do domingo, foram falados alguns pontos em que eu gravei eles na minha cabeça, no coração, sobre independente de quem busca ou a distância de quem busca ao Senhor, não tem barreiras para Deus, para fazer o milagre que Ele tem que fazer. Se é cura de enfermidade, se é cura de um familiar, o que quer que seja. Não necessariamente depende de alguém, né? Assim como falou na palavra. O centurião foi buscar pelo seu servo que estava distante. Ele é o Senhor e responde aos seus. Nós aprendemos também que nós precisamos rememorar das promessas de Deus e destampar os nossos olhos espirituais para que saia todo medo, toda visão embaçada, para que nós possamos ver o Senhor não só como o autor do milagre, mas Ele é o milagre dentro de nós. E também que Jesus ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre, independente de como está o seu humor, como está qualquer situação da sua vida. Ele é e Ele sempre vai ser, hoje e sempre, sempre. E aí, glória a Deus, aleluia, eu gostaria de compartilhar com vocês a história de Davi e também a história de Saul. É uma história muito conhecida, mas quando eu estava lendo, eu estava refletindo, a reflexão, na verdade, que eu quero compartilhar, é sobre a questão do amadurecimento. Porque são duas histórias que se completam, um acabou conhecendo o outro, né? Deus fez a troca, né? Você não e agora você sim. E como na história de cada um houve diferenças entre o amadurecimento na caminhada. A história de Saul, aqui já não tem mais nada escrito. A história de Saul, Deus levantou ele através de Samuel e falou: Samuel, eu vou levantar uma pessoa para ser rei. E ele fez através da instrumentalidade de Samuel. E Samuel foi o sacerdote que ia lá e exortava ele: olha, Deus está falando tal coisa. Chegou num determinado momento em que Deus disse a Samuel: olha, eu preciso que ele vá até tal lugar e
extermine a toda essa população, mas ele não deixe ninguém, ele não deixe novilho, ele não deixe boi, ele não deixe nada. As duas histórias estão entre 1 Samuel e 2 Samuel, tá? E aí, ele deveria ter feito o quê? Vou fazer do jeito que Deus está me pedindo, mas não. Ele achou uma brecha e falou, tem bois aqui, legais, né? Novilhos, vou pegar. E aí o Senhor rapidamente disse a Samuel, e Samuel foi até lá e falou, você fez conforme Deus te orientou? E ele falou, fiz, mas por que eu estou escutando esse barulho de boi, de novilho, estou escutando um mu, por que eu estou escutando isso? Ele, então, eu peguei para colocar como oferta ao Senhor, como sacrifício. E aí isso me chamou a atenção. Numa palavra, eu não gravei o versículo, mas está 1 Samuel. Ele disse assim, acaso Deus se agrada mais da oferta do que a obediência? E aí ele exortou e falou, olha, Deus vai colocar outra pessoa como rei, porque Deus já tinha falado e quando isso aconteceu ele falou de novo. E aí Deus buscou por Davi, ele falou, olha, já tem uma pessoa, essa pessoa é segundo o meu coração. E aí veio Davi. Eu vou falar só algumas partes. Teve a história de Davi, né, com Golias, ele tocando a harpa, ele conhecendo Saul, tudo e tal. Teve a parte em que ele foi coroado, em que ele fugiu para alguns lugares para fugir de Saul. Teve a oportunidade em que ele poderia ter executado Saul, mas ele deixou para lá e falou, não vou fazer isso, em 2 oportunidades. E assim ele não o fez. E teve a parte de uma queda dele, né? Que foi a queda dele na parte carnal mesmo com Betseba. Todo mundo já conhece, né? Ele se interessou por ela, tomando banho, viu ela lá fora e falou, nossa, achei bonita, né, e tal, quero para mim. E aí fez algo muito errado, que foi executar, amando, né, o esposo para ter ela. E aí Natã chegou para ele e falou, deixa eu te contar uma história aqui. Havia um homem rico e um homem pobre, e o homem rico tinha muitos gados, novilhos, e aí ele quis exatamente o novilho daquele homem pobre, que só tinha esse. Como pode, né? Qual é a sentença que você daria para ele, Davi? Ele falou, a sentença é a morte. Pois bem, foi você que fez isso? A partir do momento em que você cobiçou uma pessoa que não era para você, ela já era casada. E aí, Natã voltou para Davi e falou a ele, olha, Deus manda te dizer que ele não vai retirar o espírito dele, né, de você, assim como ele fez com Saul, mas que vai haver consequências. Essa criança morrerá, mas ele não vai retirar o teu espírito. E aí Davi fez o que ele tinha que fazer, ficou dias jejuando, todos os dias, os 7 dias que a criança estava viva, jejuando em prol dessa vida, para ver se Deus voltaria atrás. E quando ele morreu, a criança, ele tomou um banho, trocou de roupa, pediu aos servos, dai-me algo para comer. E aí os servos falaram assim, por quê? Aí ele falou, porque enquanto a criança ainda estava viva, eu acreditava, né? Eu orava para que o milagre acontecesse. Mas agora ela já está morta, então vou seguir a vida. E aí, eu estava refletindo sobre essa palavra, e isso eu li entre assim, ontem e hoje, assim, eu fui lendo os capítulos todos. Refletindo nessa palavra, trazendo para mim a consciência hoje da questão da maturidade, porque existe uma diferença de Saul e uma diferença de Davi. A partir do momento em que Saul ele entendeu que ele era mais senhor do que o próprio Deus, essa foi a ruína dele. Quando ele desobedeceu ao que Deus colocou no coração dele, na posição que Deus colocou a ele, porque pensem, não é uma posição fácil de se estar. Você é um rei, você governa uma grande nação, e é a nação de Israel. Então, sobre a sua mão está toda a descendência ali atrás, está toda a comida. Se você for insensato, muitos morrem, muitos passam fome, muitos passam por situações difíceis que está na sua mão. Então, não deve ser uma situação fácil. Só que aí veio
A soberba. Ah, sou rei, mando mesmo. E quando eu estava lendo essa história na parte de Davi, tem algumas passagens ali para frente, inclusive esses salmos aqui, onde ele fala isso, esse salmo ele é bem extenso, eu li ele assim bastante, a maioria dele quase todo, e ali ele fala muito com o Senhor sobre ser grato pela palavra de Deus, por querer estar na presença do Senhor, que a palavra do Senhor é não só lâmpada, mas que ele precisa dessa palavra. Então, ele consegue sair da situação em que ele erra, e mesmo sendo rei, ele se arrepende, porque ele se arrependeu mesmo, e pediu perdão ao Senhor, sofreu as consequências, houve consequências ali na vida dele, na família dele, mas que mesmo havendo consequências ou qualquer situação, Deus esteve com ele, o amparando, o protegendo, e foi essa visão que eu parei para perceber, como isso demanda de uma maturidade gigantesca, que às vezes, vou ter, sei lá, o que aconteceu com a vida dele, né? O filho vir a falecer. Deve ser uma situação muito difícil, mas ele sabia que aquilo era uma consequência. Deus já havia o falado sobre isso. Mas, de mesmo assim, ele não pegar isso e canalizar como algo ruim. Porque muitas das vezes, quando você passa por uma situação difícil, se você não está mesmo com um pezinho, com a sua casa erguida na rocha, se tiver na areia, qualquer situação você vai desmoronar. Vai desmoronar. Se você não tiver plantado, submerso e falar, Senhor, por mais que está difícil, eu estou aqui, glória a Deus e aleluia, que foi as últimas ministrações, eu estou aqui, vou glorificar independente da situação, há ali um escape e há um livramento. Mas se você não vê dessa forma, você vai colocar isso para o seu coração e vai sair do espiritual e vai para o carnal. E era isso que eu comecei a analisar, a trajetória de Davi e Saul. Porque os dois, eles tinham um cargo muito importante, mas na palavra em que eu li, acho que foi 2 Samuel, quando ele falou assim, vou construir o templo, né? Porque eu moro hoje, né, Natan, numa casa muito bonita, muito grande, tenho comida, tenho gado, tenho todo mundo, mas a arca do Senhor ainda está sobre tendas, por aí. Ela vai para um lado, ela vai para o outro. E aí Natan falou com ele assim, isso que está no seu coração, você pode fazer, tá? Porque Deus está contigo, então vá. Então Deus ele se agradava muito dele, diferentemente de Saul, que ele falou, não tem como. Cara, vacilou geral, misericórdia. E não é o que a gente quer para a gente hoje. Mas a gente precisa buscar, precisa clamar, precisa se colocar à disposição. E aí, quando eu estava lendo essa palavra, me trouxe alguns exemplos, né? Que eu gostaria de compartilhar com vocês. E quando eu estava pensando nessa palavra, foi assim, de chorar mesmo, porque eu falei, Deus, uma dificuldade. Deixa eu ver aqui onde que tá. Como eu tenho sido falha quando as coisas estão difíceis. Talvez falta um pouco mais de fé, porque às vezes as dificuldades do dia a dia têm tomado mais, ou o meu trabalho, né? Muitas das vezes eu estou fazendo muita hora extra, estou ficando além do meu tempo, e às vezes isso cai para a gente na parte do físico mesmo, o corpo, estou cansada, estou daqui de 8 até não sei que horas da noite, chego em casa, tenho que cuidar das coisas da casa. Então, assim, quando você vê que os intempéries da vida estão tomando mais, aí que você vê que você está sendo muito Saul ao invés de Davi. Ao invés de falar, glória a Deus, aleluia, eu tenho o meu trabalho, glória a Deus, aleluia, eu tenho uma casa para limpar, glória a Deus, aleluia, eu tenho filhos para cuidar, você está olhando e falando, nossa, tem que trabalhar amanhã, meu Deus do céu. Nossa, a menina tem que dar banho nela, tem que dar comida, tem que fazer comida, tem que fazer isso. Sabe? E eu comecei a analisar isso nessa história de Saul, para tomar muito cuidado.
para não querer tomar o lugar que não é meu. O lugar não é meu, o de senhora, que foi o que ele quis tomar, né? Quis fazer ídolos para ele, quis a honra toda para ele, ao invés de ele perceber que a honra nunca foi dele. Foi Deus quem o transportou e colocou naquele lugar como um servo na função, como um empregado do Senhor, como um rei. E aí, nessas duas histórias, eu estava olhando alguns pontos, que é: persevere na caminhada. Se estiver difícil, caminhe com Cristo. Caminhe com Cristo. Não sei se vocês já escutaram muito, mas eu já escutei. Já escutei e já falei, né? Se está ruim com, pior sem. Se a gente já passa a luta, imagine com Deus. Se sem Ele a situação, se com Ele a situação é difícil, imagine sem. Porque você fica sem norte. É como se eu estivesse andando num lugar e eu não tenho bússola e eu só tenho, sei lá, um deserto do Saara. Para onde eu vou? Não sei para onde eu vou. Não tem lua para me guiar, eu não tenho bússola, eu também não sei olhar onde é sul, sudeste, leste, oeste. Eu não sei olhar isso. Norte, eu não sei olhar. Não sei olhar que horas é o sol, se ele estiver em qual posição, se é meio-dia, se é 2 horas, não sei olhar. Então, persevere em Cristo, porque assim como a noite pode vir como um choro, o dia ele vem com alegria. O outro tem a postura de Deus, de filho de Deus e não de Senhor. Independente de o cargo exercido, independente da posição que você toma, se você é o que serve ou se você é o servido, tenha o mesmo coração de filho. Sirva como você gostaria de ser servido. Sirva como Deus serviria. Sirva como Ele serve. O outro é: reconheça que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Vou compartilhar aqui, algumas semanas atrás, lá em casa, a gente estava numa situação muito difícil. Aperto mesmo. Flávia fez alguns trabalhos e o pessoal não pagou. E foi assim, quase 2 meses de trabalho para falar: poxa, nós estamos precisando do dinheiro, porque a gente tem 2 prestações aí, dia 5 e dia 8, para pagar, e são mais altas, né? Que é a prestação do carro e a creche da neném. E a gente faz extras final de semana para a gente conseguir arcar com isso. Mas como eu precisei trabalhar no meu trabalho final de semana, então eu fiquei algumas semanas sem fazer esses trabalhos que eu faço só no sábado, porque domingo eu não trabalho. Independente se eu estou rica, com muito dinheiro, no bolso, burrando, não estou. Se eu estou precisando muito, eu não trabalho de domingo. E aí, a gente orava, falava: Senhor, ajuda. A gente não tem de onde tirar, não tem o que fazer, dá o escape, dá o livramento. A gente não vai pedir para ninguém, eu não vou mandar mensagem para ninguém perguntando: oi, tudo bem, querido, você tem tanto para me emprestar? E nem faltava muito, tá? Faltava, sei lá, R$500 para poder quitar isso, para a gente concluir. Mas o lugar sempre falava: vou pagar tal dia, vou pagar tal dia, vou pagar tal dia. E a gente: misericórdia, Senhor, dá misericórdia. E aí, a gente orou, pediu a Deus: Senhor, nos ajuda, eu não vou falar com ninguém, mas eu sei que o Senhor vai prover. E aí, no dia seguinte, o Senhor proveu, de uma outra forma, de uma outra situação, mas eles não pagaram. E aí a gente pagou o que a gente precisava, né? Claro, Flávio recebeu, tirou o dízimo, pagou o que tinha para pagar, né? As contas. E como ele retirou um valor de e ficou faltando, ficou uma conta para trás, mas falamos: a gente não vai deixar de ser fiel a Deus e a gente não vai deixar de pagar. Deus vai abrir a porta e Ele vai dar o escape que a gente precisa. Porque a gente não sabia se a gente ia receber esse valor, né? E era um valor tecnicamente alto. Por um trabalho, foi alto. E aí, orando, Flávio,
E tem alguma previsão, meu filho? Não, não tem previsão não, não tem previsão não. Quando foi ontem, depois de já ter falado que ia virar o mês de agosto, o dinheiro caiu na conta. Glória a Deus. Não foi tecnicamente o valor que cairia, mas amém, glória a Deus. Caiu, foi pouca coisa menos, sei lá, R$50, mas caiu. Pagamento do trabalho dele, o mérito foi dele, o trabalho foi dele, as entregas quem fez foi ele que deixou na casa do cliente, foi o mérito dele. E aí a gente conseguiu arcar com aquela conta lá atrás que havia vencido, né? A gente conseguiu pagar ela. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que a situação aquele dia estava tão difícil que eu comecei a falar, Senhor, a gente é dizimista. Você começa a questionar, né? Olha só, querendo botar no lugar, né? Querendo, parear, né? Oh Deus, mas eu te sirvo, mas eu sou dizimista fiel, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Por que isso está acontecendo comigo? E por que isso não aconteceria? Já fez essa pergunta inversa? Estava fazendo isso, essa conta, né? Por que isso não aconteceria? O que isso gerou no meu coração? Um coração que buscou muito mais. Não só porque eu precisava de uma bênção do Senhor, mas que eu vi que no meio da caminhada eu estava olhando mais para a dificuldade do que para o Deus que eu sirvo. Eu estava olhando mais para a conta que estava atrasada do que o Deus que eu sirvo tecnicamente. E isso, quando você começa a olhar assim, se você não tomar cuidado, é um caminho sem volta, misericórdia. A gente tem que orar e pedir a Deus para nos ajudar a vencer as nossas fragilidades. E então, reconheça que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da minha casa, Ele é o Senhor da minha família, dos meus filhos, do meu casamento, Ele é o Senhor das minhas finanças. Então, Ele vai prover, independente de qualquer situação. E o último, seja humilde e aceite a exortação. Claro que a gente quer escutar muitas coisas bonitas, né? Mas nem sempre você vai escutar tudo aquilo que você quer. Ou você vai passar por um processo que você quer. Você vai passar por um processo que você precisa passar para algum amadurecimento. E o meu foi nesse sentido. E aí, quando eu estava lendo a história de Saul e Davi, eu estava vendo muito essa diferença, né? E falei, Senhor, me perdoa, porque eu me senti Saul em alguns momentos. E se eu não tivesse parado e me atentado, poderia ser um caminho só da murmuração, um caminho sem volta, ao invés de ser um caminho de, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. E olhar para a palavra e lembrar do quê? Das promessas. Quem estava aqui no domingo teve palavras sensacionais aí. E se lembrar e rememorar dessas promessas de Deus sobre a nossa vida. A maturidade, ela não vem só de idade. Ela vem do desejo que a pessoa tem da intimidade com Deus também. Tem pessoas que são bem mais velhas que às vezes elas não têm maturidade. Não só espiritual, mas eu falo de você conversar mesmo, né? Ser uma pessoa um pouco mais difícil de lidar, ou às vezes você falar e ter uma dificuldade maior de ter acesso a essa pessoa, ou algo do tipo. Então, eu estava pensando sobre isso, né? Porque quando Deus levantou Davi, ele ainda era o filho caçula de Jessé. Mas quando ele levantou Saul, Saul já era um homem. E mesmo com a idade, com o tempo e a posição em que ele estava, ainda assim faltava maturidade espiritual. Faltava ele entender que a governança não é dele, mas sim de Deus. Faltava ele entender que ali ele era um instrumento e não só um rei em ascensão. Porque reis ali depois e antes passaram um monte, né? Mas aí vale o que está na sua cabeça ou no seu coração. A palavra ela é bem curtinha, mas tem uma palavra lá em 2 Samuel, que é um cântico de Davi. Que eu lendo lá, eu falei, meu Deus, forte. E para finalizar, lá em 2 Samuel 22, de 29 a 33,
diz assim: Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor transforma em luz as minhas trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muros. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ela é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Tanto em 2 Samuel quanto em Salmos 119:5, ele fala lâmpada e ele fala caminho. E quem é a lâmpada e quem é o caminho? O Senhor. Se tiver todas essas lâmpadas apagadas aqui, vocês não vão conseguir ver muita coisa. Quem for bom de visão aí, se você apagar tudo, pelo menos vai saber. Eu sei que ali tem uma câmera, ali tem uma TV, a porta está ali, é mais ou menos aqui. Se eu der tantos passos, vai ter as cadeiras, né? Então, se eu andar aqui meio assim, eu posso não trombar com ela e bater. E Jesus é a luz. Ele é o caminho. E sem ele a gente não vai para lugar nenhum, nenhum mesmo. Seja de acordar de manhã, ou seja de ir para o trabalho, pegar um ônibus, pegar uma condução, exercer o seu trabalho, fazer a sua função, ou ir para a faculdade, ou estudar, ou falar assim, hoje eu vou estudar, hoje tem prova, eu não vou colar. Eu não vou fazer algo que desagradaria o meu Senhor. Que é fácil, né? Tem chat GPT aí, né? Para poder ajudar nas provas, nas coisas, em tudo. Mas quando você se identifica como filho, você fala, não, Deus, eu quero fazer o certo porque o Senhor é correto. Porque a tua lei ela é correta e eu não quero fazer nada de errado. E para finalizar, era uma reflexão mesmo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o avanço mesmo na caminhada com Cristo. E vou pedir para vocês colocarem de pé. Nós estamos no mês da cura. E quando eu estava escrevendo esse pedacinho aqui, Deus colocou assim: peça para que haja cura de tudo aquilo que tem te drenado para longe de Deus. Tudo aquilo. Se tem algo que você identifica que tem puxado as suas forças, que tem te colocado na direção oposta de Deus, faz igual uma setinha, né? Vire, ó, e vá para a presença dele. Ou retorne ao caminho. Peça a Deus para que no dia mau você esteja bem escondido no íntimo do seu coração, para que os intempéries do dia a dia ou da vida não seja maior do que a sua fé nele. Para que a sua confiança, para que o seu... Para que a sua confiança ou para que a sua fé ela não esteja depositada em coisas e pessoas ou em momentos, mas esteja na rocha. Como aquela palavra que fala que caiu os frutos, um caiu na terra e frutificou, o outro caiu na pedra, frutificou um pouquinho. Para que seja um fruto que caia numa terra fértil e que floresça. Para que você não seja um coração como o de Davi, um coração nos dias difíceis como o de Saul, mas seja um coração que, independente de qualquer coisa, esteja guardado intimamente no coração de Cristo. Pedir para a equipe de louvor louvar. E se você sentir no seu coração que algo tem trazido esse momento para você, para que você se coloque aqui na frente, para que haja a cura, a unção da cura, e que nós possamos louvar e glorificar o Senhor nesse momento.